A paz do Senhor a todos os irmãos do campo de Água Fria, Recife, Pernambuco. Pastor Edivan Menezes, meu amigo, é grande a nossa satisfação de aqui da cidade de Santo André, São Paulo, dirigir uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, meus irmãos em Cristo. Eu inicio aqui a minha palavra contando uma história. Num povoado de uma cidade do interior da Inglaterra, uma senhora idosa carregava sobre os ombros 2 enormes sacos de compras que ela fizera. Ao vê-la caminhando lentamente por uma subida íngreme da estrada que a conduzia para o alto de um monte onde ficava a cidade que ela residia, o condutor de uma picape ofereceu-lhe uma carona. E assim aquela mulher aceitou. Mais adiante, o motorista foi surpreendido quando ele observou pelo espelho retrovisor que aquela senhora ainda carregava às suas costas aqueles fardos, mesmo ela sendo carregada dentro do veículo. Foi quando ele abriu a fresta da janela do veículo, que dava para a parte traseira, e sugeriu que ela descansasse não só suas pernas, mas também os sacos que ela carregava sobre os ombros, colocasse no assoalho para que ela descansasse os seus ombros. Foi quando aquela mulher disse: "Não, eu já estou muito agradecida pelo descanso que você está dando às minhas pernas. Eu estou acostumada, faço esse tipo de compra uma vez na semana. Acostumei-me na vida a carregar os fardos sobre os meus ombros." Nós achamos engraçada essa história, mas de alguma maneira muitos de nós agimos de forma semelhante, não entregando os nossos fardos nas mãos do Senhor. Por isso eu convido você a abrir comigo a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, para ver a receita de Deus a um coração ansioso. Acompanhe comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ansiedade. A estética tem deixado muitas pessoas ansiosas. Quem é que não passa minutos diante do espelho quando tem que sair de casa? Nos dias de hoje, nada gera mais ansiedade do que você olhar para o seu aparelho de celular e saber que a bateria está caminhando para 10%. Nesses tempos de quarentena, com mais tempo em casa, o acesso à TV é maior e o excesso de exposição aos noticiários aumenta a ansiedade. Notícias, eu costumo dizer, é como medicação. Precisa ser na hora e na dose certa. O excesso, mesmo sendo o remédio certo, o excesso do remédio se torna uma droga. Até o mês passado, quando havia problemas de ansiedade e a pessoa estava mergulhado nela, a pessoa podia sair de casa, ir para a casa da vizinha, bater um papo, dar uma volta lá no quarteirão, ir para o shopping, para a praça ou mesmo para a igreja para orar e louvar ao Senhor. Contudo, agora há a obrigatoriedade de se ficar ansioso dentro de casa. Só que tem muita gente que habita num mundo interno hostil, desagradável e infeliz. E a ansiedade pode causar, entre outras coisas, a irritabilidade, porque pode causar prejuízos relacionais em discussões e brigas, algumas delas até violentas, que poderiam em outro ambiente e contexto serem evitados. A ansiedade faz parte, entretanto, das emoções da gente. Ninguém vive sem experimentá-la. A ansiedade não é a preocupação de ter que pagar contas porque estou desempregado. Isso seria um quadro normal. A ansiedade é ter que pagar contas num valor pequeno quando eu tenho na minha conta bancária, numa hipótese apenas, 100 mil reais. Quando não nos leva ao descontrole emocional, a ansiedade é natural. Pense comigo numa criança a quem o pai diz: "Olha, no Natal eu vou te dar aquele presente que você tanto deseja." À medida que vai se aproximando o final do ano
que chega o mês de dezembro, que vai se aproximando do dia 25 de dezembro, pode ser que aquela criança tenha um nível de ansiedade maior. Pegar o resultado de um exame clínico importante gera ansiedade. O primeiro dia de encontro entre namorados é também marcado por ansiedade. É esperada a ansiedade nos dias que antecedem o casamento, ou a véspera das provas de um vestibular ou de um concurso, ou mesmo da etapa final, junto ao RH, para uma seleção de trabalho. A ansiedade pode ser boa quando ela nos impulsiona a agir e a conquistar. Contudo, a ansiedade é ruim quando ela é o sentimento de insegurança dolorosa diante de um perigo que a gente não consegue definir qual é ele, que estaria por ocorrer, seja ele real ou imaginário. Quando a ansiedade ela é predominante, ela é contínua, não sendo um evento periódico ou pontual, pode a pessoa estar diante de um transtorno ansioso. A ansiedade não é um pecado, no entanto, pode levar a um comportamento pecaminoso. E eu explico isso. Por exemplo, pessoas ansiosas podem comer de modo compulsivo, abrindo a geladeira e o armário, mesmo durante a madrugada. Ou pessoas ansiosas se tornam irritadiças e elas podem despejar a raiva em alguém como se fosse um vulcão, sem pensar nas consequências. A ansiedade pode gerar também depressão porque a pessoa fica mal só pelo fato de ela se sentir sem controle da sua ansiedade. E é isso mesmo que o livro de Provérbios nos diz, o sábio Salomão, no capítulo 12, verso 25, quando ele diz que a ansiedade no coração do ser humano o deixa abatido, mas logo uma palavra de encorajamento o alegra. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Quem de você já teve alguma experiência recente em que ficou extremamente ansioso? O que deixa você ansioso? Bom, eu cito algumas questões pertinentes à vida de todos nós, que talvez tenham alguma identificação com a sua vida. A escolha de um curso, seja ele técnico ou universitário, em que você vai investir tempo e recursos da sua vida. A escolha de uma carreira profissional, escolher ou ser escolhido para o casamento, a pressão de ter que se casar ou, sendo já casado, ter que ter filhos, são algumas das situações que geram ansiedade. A ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo, e se? E se eu não conseguir alcançar aquela meta de vendas no meu trabalho? E se eu ficar desempregado? E se eu ficar doente? E se eu ficar solteiro? E para cada e se da sua vida, Deus lhe diz, eu sou o Senhor. Veja a receita do nosso Criador para o coração ansioso. Veja qual é o ansiolítico de Deus para uma mente ansiosa. Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você pode até se sentir ansioso, porque o texto não está dizendo aqui, não sinta ansiedade por nada. O texto está dizendo, não caminhe ansioso, não ande pela vida de braços dados à ansiedade. Antes de deixar o furacão da ansiedade revirar seus sentimentos, olhe para o alto em direção a Deus. Troque a sua ansiedade por algo maior, o próprio Deus. De que modo? Talvez você esteja me perguntando. É simples, orando. Olha o que diz, a continuidade desse texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes essa ansiedade que te incomoda seja conhecida diante de Deus, em petições, orações e súplicas com ações de graça. Esta é a resposta mais direta que nós podemos dar à ansiedade: orar. A oração é a mais terapêutica das terapias, porque ela faz com que nós, seres tão frágeis, entremos em contato com alguém tão poderoso que é o nosso Deus. E agindo assim, Paulo nos assegura que a paz de Deus, que vai além de toda compreensão humana, de todo entendimento, de toda explicação lógica, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O verbo guardar aqui vem do grego e se referia a sentinelas que guardavam uma cidade para que pessoas estranhas e inimigas não entrassem.
Então a palavra de Deus está nos dizendo que a paz de Deus faz isso. É como se Deus colocasse guardas na porta da nossa mente e do nosso coração quando a gente ora, de forma confiante. Pedro diz também na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, que o desejo de Deus é que nós não andemos com os problemas nas nossas mãos. A gente deve lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, um cuidado personalizado, um cuidado para cada um de vocês. É o cuidado de Deus. Um poema do século XVI, que mais recentemente se transformou numa canção, dizia, é como se Deus estivesse dizendo para nós: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o cuidado, Deus está dizendo. O seu único cuidado, a sua única preocupação é descansar em mim, o Senhor. Jesus nos promete alívio, tomando de nós as bagagens erradas que por vezes insistimos em carregá-las. Mágoas, culpas, sentimentos de frustração, de decepções, ansiedade. Sua dose de encorajamento está em Mateus capítulo 11, verso 28, quando Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu darei a vocês alívio ou descanso. Esse é um convite à alma cansada, à mente desassossegada, ao coração ansioso, para a vida badalada, mas sem paz e sem cor. Jesus fala com aqueles que já entenderam que não dão conta de carregar tantos fardos sobre os ombros, tantas mochilas, e que se encontram em fraquezas. Se você reconhece que está cansado e sobrecarregado, Jesus está falando com você, convidando você a abrir o coração para Ele em oração. Max Lucado escreveu um texto, eu quero lê-lo para você nesse momento. Diz assim, olha: verdade seja dita, ninguém quer as suas preocupações, nem você as quer. Por que então você não experimenta caminhar aliviado de braços dados com Deus? Porque Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso. Experimente por causa das pessoas que você ama. Como é que você pode abraçar alguém se os seus braços estão cheios de sacolas de preocupação? Por amor àqueles que você ama, aprenda a abrir mão dos seus fardos. E por amor ao Deus que você serve, faça o mesmo. Deus está dizendo: deixa aí, filho, num cantinho. Deixa que eu carrego aquele fardo bem grande. E eu digo a você, que tal aceitarmos esta proposta maravilhosa de Deus? É possível que venhamos a descobrir como é seguir a jornada de forma mais leve. Diz-nos o Salmo 68, verso 19, versão Almeida atualizada: bendito seja o Senhor, que dia a dia carrega conosco os nossos fardos. Esse versículo é como aquele bilhetinho de carinho de alguém que nos ama, que é colocado na cabeceira da nossa cama, como se Deus estivesse nos dando uma palavra de encorajamento ao término de um dia ou ao início de um novo dia. O amanhã não será diferente, nem mais nem menos, devido à sua preocupação. Se eu não posso contar com Deus, devo depender apenas do meu próprio esforço. E não são poucas as vezes que nós trocamos a providência necessária do hoje pela preocupação desnecessária quanto ao futuro. Valorizemos mais as promessas de Deus do que as providências que nós temos que tomar. Dentre fardos que nós carregamos e que apenas o Senhor pode carregar por nós, se encontra essa palavrinha de 6 letras: futuro. Jesus quer que nós tiremos dos nossos ombros essa carga pesada, referente ao dia de amanhã. Essa bagagem não é nossa, por isso no Evangelho de Mateus capítulo 6, versos 27 e 34, Jesus disse assim: quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente
a preocupação de cada dia. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que Deus já se encontra à nossa espera. Nós não precisaremos lidar com o nosso futuro sozinhos. O Senhor nos convida a colocar as preocupações com o futuro em mãos maiores, as dele. Sendo assim, nós podemos descansar, sossegar a nossa alma, tranquilizar o nosso coração, ao entregar o nosso futuro desconhecido a um Deus conhecido. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua mente e o seu coração, e que nos momentos de desassossego você possa, por intermédio da oração, de um relacionamento com esse Deus poderoso, desse Deus que te salvou e que caminha com você, você possa encontrar alívio e força para os seus dias, os mais escuros deles. Que o Senhor te abençoe. Meus queridos irmãos aí no Recife, a todos aqueles onde essa mensagem, essa palavra chegar, que a graça do Senhor possa ser com você e que nele você encontre força e encorajamento para continuar a sua vida. No nome de Jesus. Amém.